Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Movimento em Foco. Boa noite, senhores, Cássio, Franco e boa noite, Júlia Canali, nossa convidada da vez. Olá, boa noite. Seja bem-vinda. Júlia Canali, para quem não conhece, é médica pela Universidade de Caxias do Sul, médica do esporte e do exercício pela FMUSP, com residência em 2020, e fez parte da comissão antidoping da Copa América 2019, está aí no currículo, e por isso, dentre outros motivos que você vai trazer para a gente, você está aqui com a gente para falar sobre doping no esporte. Ju, se apresente mais do que esse breve relato e conta pra gente por que você é a pessoa para estar aqui hoje. Até antes do por que você está aqui hoje para falar sobre doping, a gente sempre, primeira vez de convidar, a gente quer conhecer um pouco mais de você também, antes da gente de fato entrar no tema. Certo. Boa noite então a todos vocês, a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. Adorei conhecê-los na minha trajetória aqui em São Paulo e estou muito honrada de estar aqui com pessoas tão especiais e tão importantes para mim aí nessa vinda a São Paulo. E o Cássio. E também tem o Cássio. Não é especial nem importante, mas ele está aqui, então... Tenho que reconhecer que mandou bem demais. Mas então, vamos lá. Eu sou gaúcha, como vinha comentando logo antes da gente começar. Eu nasci numa cidade de 20 mil habitantes, no interior do Rio Grande do Sul, no norte do Rio Grande do Sul. Chama Tapejara. E de lá eu saí para fazer minha faculdade de medicina em Caxias do Sul. É aí que começou minha trajetória dentro da medicina, ainda nada relacionado com esporte. Então, fiz minha graduação de 2019 a 2015 na Universidade de Caxias do Sul. E saí da faculdade, de certa forma, um pouco perdida em relação ao que eu faria de especialização. Minha ideia inicial era fazer pediatria. E aí eu fiquei um ano trabalhando numa cidade, por incrível que pareça, ainda menor, que chama IP, na Serra Gaúcha, perto de Caxias. E nesse período, novamente, por mais incrível que pareça, eu conheci o Bruno, que foi meu noivo. Que na época não era nada, mas eu vim para São Paulo. Não era nada antes de mim. Vim para São Paulo fazer o meu visto. Passei 2 dias aqui e conheci. E foi esse link que eu comecei a ter com São Paulo e que me fez conhecer a especialidade de medicina do esporte. Então, sempre gostei de esporte. Antes de fazer medicina, eu tive vontade de fazer educação física, inclusive. Legal. Mas foi essa vinda para São Paulo, nesse período que eu estava indecisa sobre o que fazer, e conheci o Bruno, que conhecia pessoas que faziam medicina do esporte, que me levou a escolher decidir por essa especialidade. Então, eu prestei prova para medicina do esporte e, já falando um pouco da especialidade, se eu estiver me alongando, me avisa, mas é que eu adoro contar essa história. A gente só tem 5 residências de medicina do esporte no Brasil, agora já temos uma a mais, tá? Da Prevent é a mais nova, a mais recente. E 4 delas eram no estado de São Paulo e uma no sul, que era em Caxias do Sul. Mesmo assim, eu pouco sabia da especialidade, porque lá, durante a faculdade de medicina, a gente não circula muito com os residentes da especialidade, então não conhecia muito sobre. E justamente por isso, por não ter tanta essa interação, eu decidi prestar prova só em São Paulo, acabei passando no HC, e aí me mudei para São Paulo para fazer residência. Comecei minha especialização em 2017 e desde então fiquei em São Paulo. E aqui em São Paulo... Cá estamos. Exato. São Paulo vai te abraçando, a gente faz muitos links durante a residência e vai ficando, e sempre tem aquela pergunta, um dia será que você vai voltar? Talvez. A gente nunca diz que não, a gente nunca diz que sim, mas é isso. E aí, durante a residência mesmo, foi que eu tive meu primeiro contato com uma confederação, que eu fui conhecer como funcionava o doping, que foi em 2018, quando eu comecei a trabalhar com nado sincronizado. Até hoje eu trabalho com a equipe de nado sincronizado pela CBDA. E foi aí que foi meu principal contato, que me fez ter que estudar e ter que entender como o processo funcionava, porque eu era questionada pelas meninas, né, pelos atletas, em relação a medicações específicas, enfim.
E foi aí que foi crescendo a minha vontade de conhecer mais, e as aulas que tinha na residência sobre isso eu gostava de dar, porque eu fazia questão de aprender, e aí vão te convidando para dar aula em liga acadêmica, e eu falava sobre isso, porque eu gostava de falar sobre um assunto que ninguém sabia nada. Então era um assunto que eu me sentia, né, bem falando, porque eu sabia que acabava sendo interessante ao longo da conversa, Sim. como espero que seja aqui, mas era um assunto que medicamente poucas pessoas sabiam dentro da medicina e, no geral, talvez menos ainda. Com certeza. Outra pessoa relacionada ao esporte que já conhece, que passou por uma confederação, foi um atleta federado, talvez tivesse um pouco mais de conhecimento. Mas então foi isso, o meu caminho até o doping, antidoping é esse, e eu achei que é um assunto relevante, interessante da gente conversar, por ter vários mitos, por as pessoas conhecerem muito pouco, então acho que tentar aproximar um pouco mais aquilo que as pessoas leigas pensam sobre o assunto, sobre aquilo que o pouco que a gente aprendeu ao longo desse percurso. Legal. Eu, assim, sinceramente, tive pouquíssimo contato com esse assunto, na faculdade mesmo, zero, na especialização no esporte, zero. Então, quando você traz pra gente que tem vários mitos e tal, tem perguntas aqui que são, assim, eu imagino que você mesma possa sugerir quais são esses mitos, porque eventualmente a gente pode nem tocar nesses assuntos, Sim. porque realmente eu não conheço. Mas, enfim. Eu acho que, do meu ponto, é muito semelhante, assim. O que eu tive muito raso, assim, foi na discussão de sexta-feira, eu não sei se ainda é a discussão que vocês tinham na residência, pontualmente que a gente acompanhava e assistia de tabela a aula de vocês sobre doping, e acho que esse foi o meu contato, assim, talvez polêmicas e assuntos na hora que aparece alguma coisa na TV e na fica mídia, todo mundo comentando sobre, mas nada muito além. E posso até aproveitar e fazer uma pergunta, porque Bora. Na sua história fica bem claro que tudo veio da necessidade, né? E acho que quando as coisas vêm da necessidade, tem uma busca ativa, você vai ali na vontade, tem um interesse real e você realmente aprende. Como que foi nos seus anos como residente, assim, o momento que você viu o doping, né, sendo explicado teoricamente, comparando com agora eu preciso entender mais sobre isso? O momento que você experimentou também. Só se foi diurético. Ai. Não, mas foi assim, eu lembro muito bem do meu R1, né? O R1, nosso primeiro ano de residência. E todos os anos a gente costuma ter o mesmo ciclo de aulas, né? Então, a gente passou pelo módulo doping. Quando a gente fala de esporte de alto rendimento, a gente passou por esse módulo. E aí, teve uma aula brilhante no meu R2, Felipe Cortez, que explicou, falou muito sobre doping. E eu não entendi nada, praticamente nada, em relação àquilo que ele estava falando. Então é isso, acho que o primeiro contato foi quando eu vi uma aula, quando não é nem esse R1, o residente do primeiro ano que faz essa aula, é justamente um cara que já teve uma vivência, né, o primeiro contato com a residência no primeiro ano, e dá essa aula, um R2, um R3, que já teve algum tipo de contato prático, talvez, ou mais próximo disso, justamente porque é muito longe daquilo que se vê na medicina tradicional. Tradicional, não do esporte. Mas é isso, eu acho que a primeira aula que eu assisti, você não entende nada. Você não entende quem organiza, você não entende quais são as regras. Você só entende, talvez, que assim, não é só da forma... o atleta foi flagrado com uma substância proibida na urina. Isso é uma punição clara, todo mundo sabe que isso existe. Agora, a gente não sabe que talvez os caras são monitorados de alguma forma, e se ele se ausentar ou não estiver presente quando ele for avisado que ele precisa fazer uma coleta, ele também já vai ser suspenso por conta disso. Ou porque ele tentar fazer o uso e não necessariamente obter os resultados também já é considerado doping. Então, são informações que você vai aprendendo muito aos poucos quando isso é só visto de forma teórica e distante, né? Quando você não se vê envolvido no necessito para usar no meu trabalho. Então, acho que tudo, né, na nossa vida que a gente aprende quando se torna mais prático e necessário mesmo para você aplicar na sua prática clínica, a gente aprende mais e reconhece de uma forma muito diferente. Eu acho que foi aí, quando eu entrei para a Confederação de Esportes Aquáticos e eu recebi a mensagem das meninas.
Vou fazer uma massagem, posso usar esse creme ou é doping? E aí já me vem uma pergunta, quando vocês trataram um atleta que é submetido a doping, vocês já pensaram nisso? Vocês já se perguntaram se aquilo que vocês usam como produto pode ser doping? Eu sei que vocês não fazem tanto essa linha de tratamento, mas é isso, eu acho que o atleta, quando ele está submetido a qualquer coisa, ele fica muito receoso. Então, vem muita mensagem e eu me obriguei a estudar, porque eu não sabia. Eu pedia para mandar o pote com todos os ingredientes, eu pesquisava de um a um na lista. Eu demorava 1 hora para fazer uma pesquisa, porque eu não sabia. E aí que eu fui entendendo os grupos de substância. Algumas são proibidas só em competição, outras são o tempo inteiro. Isso faz muita diferença. Então, eu acho que foi aí que virou a chave. Quando eu comecei a trabalhar com atletas que necessitavam desse tipo de orientação. Mesmo eu sendo totalmente crua na minha especialidade, isso eu tive que amadurecer um pouco antes por conta desse meu vínculo precoce. Legal. É uma baita responsabilidade, né? A carreira do atleta está em jogo, às vezes num descuido, numa omissão qualquer, pode ter um problema sério. Mas vamos começar do começo? Define pra gente o que é doping e quem que rege essa questão do doping. Certo. A gente tem uma agência reguladora mundial que chama WADA. É ela que publica a lista de substâncias proibidas, que é publicada anualmente, então cerca de, acho que setembro, outubro, é publicada a lista para o ano seguinte. Então, no final do ano passado, foi publicada a lista que vale a partir de janeiro desse ano, por exemplo. E a WADA... as modalidades. Para todas as modalidades. A gente vai ter coisas específicas de cada modalidade. O ciclismo, por exemplo, é um esporte que tem algumas coisas específicas na confederação, mas a WADA é que rege, que dá a lista de substâncias e faz o código antidopagem, que aí tem todas essas regras que eu falei, que não é só uma, não é só encontrar a substância na urina. Tem outras 9, com certeza não vou conseguir listar todas, não vou lembrar. São coisas muito próximas, parecidas, mas o código inclui 10 tipos de quebra de regra de antidopagem, além de você ter a substância vista na sua urina. Então, a WADA que faz o código, a WADA que lista as substâncias. E aí fica a cargo das confederações fazer os testes nas competições. Né? Por exemplo, você vai ter um Mundial de Esportes Aquáticos, é a FINA, Federação Internacional de Natação, que vai organizar a testagem para essa competição. E você tem um órgão nacional também responsável pela educação, antes de tudo, e por coordenar as regras específicas do controle de doping no país. Ir atrás do atleta para fazer uma coleta fora de competição, vai bater na casa do atleta, hoje vai ter uma coleta surpresa. É a ABCD, a nossa Autoridade Brasileira de Controle de Doping, que é quem faz esse regimento interno dentro do país. Então, nas competições fica mais a cargo da confederação organizar essa coleta, mas com o apoio de quem coordena nacionalmente, que é a ABCD. E o que é considerado doping pela WADA hoje? O doping é considerado uma inflação, como é que eu posso dizer? Uma quebra da regra antidoping, tá? E aí são 10 regras que você pode quebrar possuindo uma substância proibida na sua urina. Vamos lá. Você portar uma substância proibida, mesmo que você não tenha feito uso. Nossa, isso... Mas e aí? Então, o tal do creme que não poderia ser usado, se a pessoa... Tá carregando na mala de mão dela. Teoricamente, tá lá. É uma infração às regras antidopagem. Sim, ela pode ser punida teoricamente. Eu nunca vi isso acontecer. Mas, por exemplo, teve um caso, se não me engano, foi nas Olimpíadas do Rio. Começaram as polêmicas. E aí teve um nadador, se não me engano, americano, que ele, antes de vir para cá... Ele postou uma foto na rede social dele fazendo uma infusão de algum soro específico, que qualquer soro, mesmo que fosse só soro fisiológico, ele já poderia ser punido, porque você fazer uma infusão de mais de 100 ml
em menos de 12 horas é considerado doping. Não precisa ter medicação dentro. A infusão é considerada. É um método proibido, que a gente chama. E ele postou fazendo uma infusão que tinha mais de 100 ml e ele foi punido por isso. E é proibido por ter algum efeito fisiológico ou não? É só porque existe a possibilidade de ter alguma coisa lá? Isso aí, que eu entendi esse- também. O doping é quando Por que você que uma infringe subs- uma regra antidoping. Isso, qual Aí que é a regra? Exato. Por que que uma substância entra na lista? Isso, essa Eu é a acho que pergunta. isso que, né, para as pessoas responde o que é doping. Mas uma substância, ela entra na lista quando ela infringe 2 de 3 aspectos específicos. Ou ela causa risco à saúde do atleta, da pessoa. 2, ou ela melhora o desempenho de forma relevante. E 3, que é um item bem subjetivo, ao meu ver, que eles descrevem como fere o espírito esportivo. sim. Exato. Que é o fair play. acima de Exato, tudo. fair play, total. Então é isso. Quando uma substância se encaixa em 2 De três. de 3, ela é passível de entrar na lista. E isso tem um cunho subjetivo por conta do fair play, né? Por exemplo, e tem um outro grupo que são as substâncias que ainda não são liberadas para uso, como, por exemplo, era o PRP até pouco tempo. Né? No Brasil ainda não é liberado, mas, enfim, em alguns lugares é liberado. Ele faz parte da lista da OADA por não ser um método ainda reconhecido como efetivo e como não ferindo aqueles 3 aspectos. Então, ele ainda não foi aprovado, ele está na lista de substâncias proibidas. PRP, para quem não sabe, é o plasma rico em plaquetas. Isso, desculpa. E aí, os diuréticos, por exemplo, eles não se encaixam, talvez risco ao atleta, muito pouco, mas eles não se encaixam nos outros, eles não melhoram a performance, mas eles são agentes mascarantes. Então, além de ter essa regrinha dos 3, de ter 2 dos 3, tem esses 2 grupos. Ou é uma substância ainda não aprovada, ou é um Ela agente mascara mascarante. outras E aí, o substâncias. 100 ml talvez entre mais Entre mais nesse, nisso. do que, de fato, em diluir aquilo que o cara tem usado, enfim. Tá. Mas eu acho que é isso, que assim, resumindo o que é o doping, é mais ou menos uma forma muito sucinta, assim, porque... Mas acho que é eu importante isso falar que- isso, porque uma vez que você entende o princípio filosófico do negócio, fica mais fácil de você entender o que pode ou não se encaixar naquilo. E acho que deveria até ter um peso de autorreflexão do atleta também, né? No sentido Total. de conhecer essas regras e talvez falar, puta, isso daqui gera algum malefício, tá me gerando algum ganho acima da média e fere o espírito porque outra pessoa não pode usar, então, pô, né? Exato. Acho que Até bem quando por aí. tu vai te sentir bem por Autorresponsabilidade, estar né? usando aquilo, mesmo que você vá participar, a triatleta faz muita competição que não faz parte da calendário confederação, oficial. exato, e aí não vai ter doping. E aí, o quanto eu me sinto bem usando, o quanto eu vou me sentir bem se eu ganhar essa prova, fazendo uso de uma substância que eu sei que está trazendo um benefício para a minha performance e talvez um risco em outros aspectos de saúde. Sim. Então, claramente, está na lista. E aí, o quanto isso eticamente, psicologicamente pega em mim, né? Eu acho que isso é muito pessoal, mas faz pensar. Quando você entende o certeza. processo, eu acho que é isso. Quando você vai ler sobre doping, o site da ABCD, é isso. É falando em educar, é falando em um atleta, desde muito cedo, estar inserido nesse contexto de aprender o que é, porque é aí que vai fazer sentido para ele não quebrar essas regras, né? Tem uma pergunta. Posso? Pode. Eu ia falar um negócio meio aleatório. Fala antes e pergunta. Vai Posso lá. organizar? Vai lá. É uma pergunta muito aleatória, porque a gente está falando de fair play, e no ato eu lembrei do jogo Brasil-Argentina na Copa de 90, que os caras deram água com sabão pros jogadores do Brasil. Pelo menos é a lenda. O Maradona diz que deu. Que o branco bebeu água e começou a passar mal no campo. Já tem história disso, de alguém oferecer, dar um doping para um adversário para o cara cair? Tem muita história. Não sei nenhum real oficial, mas existe muita história e a orientação é sempre assim: você não bebe nada que te oferecerem. Mas você vê que no futebol não é assim, eu já reparei. Entra o massagista,
tá com aquela bolsinha cheia de garrafinha. Não sei se talvez venha a imagem em mente. Tá? Então, todo Passa mundo de um do pro todo outro. time Sim. vai lá e pega a garrafinha. Claro que o cara vai pensar assim, se o cara do time tá bebendo, eu também vou beber. Mas se tem uma garrafa marcada lá que tá batizada, ninguém É o time sabe. todo. Então, enfim, eu não sei, mas a orientação é assim: não beba nada que te oferecerem, não beba nada que alguém te oferecer. É a instrução que a mãe dá na escola. Não vai, Exato. não vai pegar a bala que Deus o... desconhecido. É engraçado porque do ponto de vista psicológico, você tenta jogar para a responsabilidade e a confiança do atleta dele não infringir, mas ao mesmo tempo ele não tem condições de confiar no outro. Então você cria um ambiente que é hostil. O ambiente não é favorável a ter, né? Você sempre acha que está sendo passado para trás. Exato. E tem a primeira descrição das infrações das regras antidopagem, diz assim: o atleta é responsável por tudo que ele ingere. Então, se ele fala assim, eu tomei do outro e estava contaminado, fala assim, meu filho, tá escrito, você é responsável, o meu médico que me deu, você é responsável por saber tudo aquilo que você ingere. Então, eu posso ser punida junto com o atleta se tiver a receita com meu carimbo, mas ele vai ser punido também. Não vai isentar ele o fato de eu ser punida, porque está muito bem descrito, né, nas regras. O atleta é responsável por tudo que ele ingere. Então, fica essa responsa, né, e eu acho que muitas pessoas isso causa um certo... vou confiar, não vou confiar... Mas, não sei, jogador de futebol é mais tranquilo. Você sente que os atletas têm noção disso? Do quanto que eles têm responsabilidade por essas ações e atos? Eu percebo muita diferença nas modalidades. Mas no nado sincronizado, na natação, eu sinto muito medo, muito receio de fazer alguma coisa errada. E... tá certo que eu trabalho com base de futebol, mas, assim, eu não sinto a mesma... Eles não sabem nem o que é, assim, 17 anos, 16 anos. A maioria deles nunca ouviu falar, não sei se nunca ouviu falar ou nunca quis entender. Então, não tem a mesma preocupação de atletas que têm, talvez, a mesma idade num outro esporte, numa outra modalidade que eu conheço. Mas eu acho que vai muito... da experiência do esporte em relação àquilo que foi visto anteriormente em pessoas que já tiveram problemas com isso, e até do conhecimento, né? Às vezes nem se sabe. Se você entrar no site da ABCD, você tem a lista de pessoas que estão suspensas, atletas e profissionais envolvidos, técnicos, médicos, enfim. E você entra lá, uma lista que talvez você não esperava ver, assim, de atletas de várias modalidades, vários esportes diferentes, médicos de várias especialidades, técnicos. Então, é uma coisa que a gente acha que acontece muito pouco, mas a lista não é tão pequena. E, Ju, da lista dos... enfim, do que é considerado doping, né, pela WADA, eu imagino que tenha muita coisa que seja meio controversa também. Entra, não entra na lista... o que precisa para uma substância entrar nessa lista? É muito estudo para, de fato, averiguar um efeito fisiológico muito importante, porque assim, o atleta ele vai estar buscando performance máxima sempre, né? E aí, eventualmente, ele pode cair na cilada de tentar uma coisa que não está descrita, ou enfim, aí não se sabe muito o efeito. A frase que a gente usa assim é que o doping ele está sempre à frente do antidoping. Uma coisa só vai só vai ser proibida, só vai entrar na lista antidoping depois de ter sido usada, provavelmente. Então, ele está arriscando, né? O cara que usa alguma substância que ainda não se conhece. Teve os SARMs, esses substâncias que são parecidas com hormônios que agem no corpo em receptores parecidos. Então, isso foi recente a entrada na lista, porque há pouco tempo que isso é conhecido e utilizado pelos atletas. Então, foi uma entrada recente na lista em relação aos SARMs. Essas substâncias são colocadas nesse grupo. Mas o que acontece? Tem substâncias que ficam no grupo de monitoramento.
Então, vai ser pesquisado nas coletas de urina, como, por exemplo, atualmente, se não me engano, a cafeína ainda continua na lista de monitoramento. Isso não quer dizer que o atleta não pode usar. Está liberado, mas ela está na lista de monitoramento. Então, ela vai ser uma substância pesquisada na urina quando você for para fazer a análise, tá? E aí eles deixam em monitoramento justamente para o atleta saber que provavelmente tem gente que está usando um nível muito acima daquilo que a gente considera o habitual, o usado para performance. Então, tem um motivo para a substância entrar. Tramadol, codeína, são medicações, são analgésicos potentes. Então, eles acabam tendo alguns efeitos positivos na performance quando você tem dor, né? E aí, alguns grupos, como o ciclismo, já proíbe o tramadol, por exemplo, que não é a lista oficial da UADA, mas ele incluiu na confederação deles, porque perceberam esse uso através do período de monitoramento. Então é isso, existe o período de monitoramento para uma substância entrar ou não, mas não necessariamente para entrar ela precisa passar por isso se ela facilmente for reconhecida como agente que fere dois daqueles 3 conceitos. Então, eu acho que é isso, não sei se respondeu, sim. Me alonguei um pouco, mas eu acho que é isso, tem essas substâncias que ficam nesse limbo, não são nem... o atleta não vai ser punido por isso, mas ele sabe que existe um monitoramento para essas substâncias em específico, que elas podem estar relacionadas a 2 daqueles 3 itens. Eu tenho uma dúvida mais técnica, não sei se você sabe responder. Aliás, 2. Quando a amostra de urina vai para o laboratório, eles testam todas as drogas da lista ou existe uma amostragem assim, testa Todas. tudo? E o preço, o custo de um exame desse é alto? Nossa, é verdade. Alto. Essa é uma boa alto. pergunta. É alto. Existe apenas um laboratório no Brasil que é credenciado para fazer esse tipo de análise. Você não manda em qualquer laboratório e é feita essa análise. Então, todas as amostras coletadas no Brasil vão para um laboratório específico, se não me engano, da UERJ, relacionado a alguma universidade específica do Rio de Janeiro, que foi habilitado pela UADA para fazer esse tipo de análise. E nunca vai um frasco só. São 2 frascos que são coletados no dia da coleta, o frasco A e B. Então, o atleta vai lá, faz o xixi no potinho, divide o potinho em 2 frascos. E só um frasco é aberto. E aí é analisado todo o panorama de drogas, nessa análise nessa amostra A, que a gente chama, e a amostra B fica guardada no laboratório. E se der um BO... Ela serve para quê? Contra-teste? Para uma contraprova, exato. Que assim, é super... Assim, o atleta precisa pagar se ele quiser abrir a segunda. Então, assim, a Abril teve o resultado analítico adverso, que a gente chama quando tem uma substância reconhecidamente da lista. Tá? O atleta ele vai receber, a confederação vai receber temos um resultado analítico adverso, que aí vai ser, a pessoa vai poder dar a sua explicação, sei lá, dar a sua parte em relação a isso, e aí vai para julgamento pós, né? Mas tem esse processo também. A pessoa fala assim, juro por Deus, eu não usei isso, alguém contaminou o meu frasco, eu quero abrir o outro. E aí o atleta, sei lá, a equipe, né, aí envolve custos, mas alguém tem que pagar para abrir essa segunda amostra, fazer análise na segunda amostra, e aí, a partir daí, ter um julgamento. Ou a pessoa fala assim, não, eu não quero abrir, eu acho que vai aparecer na outra também, ou, ok, eu usei isso aqui mesmo, não precisa nem abrir, qual vai ser minha pena, vou cumprir meu tempo de afastamento e pronto. Então, eu tenho essa opção também, já entrando em outros aspectos. Mas é isso, é feita toda a análise e o custo não é baixo. Não sei dizer em valores específicos, mas é um custo alto. O custo do antidoping, imagino que seja altíssimo, né, do controle. Então, bom, vou deixar essa questão. Eu ia falar uma coisa, mas vou deixar para o final, que é bem filosófico entendi. Pessoal de cada um. Fica a pulguinha atrás da orelha. O que será que ela vai falar no final, hein? Espera. Veremos. Ju, você comentou 3 pontos, né, para a substância ser considerada 2 dos 3 principais, isso. Né? Então, o risco, performance e o fair play. Isso. Isso pensando em um esporte de alto rendimento, enfim, né?
quando uma substância ela claramente traz benefícios para o atleta, no caso, por exemplo, um atleta amador, traz benefícios fisiológicos de ganho de performance e tudo mais. As outras, então assim, e talvez não traga tanto risco, de repente. Creatina, por exemplo. E aí? E aí? E aí? Melhora a performance. As pessoas usam porque quem indica creatina, nutricionistas, médicos, né? Vê em estudos que de fato mostra melhora na performance. Mas ela não entra no fair play, a princípio. Ela não é não é considerada, não tem esse julgamento subjetivo que é subjetivo. Mas não é... A minha cara de subjetividade aqui. Não é um pouco... contraditório? Não, eu não sei. Eu posso estar totalmente errado e é por isso que eu sou leigo no assunto e estou aqui para entender. Mas vamos lá, são 3 princípios, 3 pilares. Exato. Um deles é o risco para o atleta. Creatina, baixo risco, certo? Nada. Tem que ter 2 de 3, né? Isso. É Tá. isso que ele vai pontuar. Entendi. 2 de 3. 2 de 3. Porque, assim, se fosse só melhorar a performance... isso, Aí ela melhora a performance e tem baixo risco. Então, ela não está dentro, é isso? não está certo? dentro. Não, Aí tem eu- um fair play que... Não, aí o fair play é outras pessoas O da fair play- mesma o fair play modalidade tem a ver com a disponibilidade Isso. daquela substância, aquilo talvez é liberado, isso. Aquilo é liberado Aí e entram outras, vários aspectos. Outras pessoas que estão competindo comigo têm a mesma Possibilidade de possibilidade usar. de acessar. E vão ter o mesmo ganho do que eu, né? Então, Ter o mesmo ganho depende de fisiologia É, também. A resposta sim, corporal não mas- tem como controlar, mas... Exato, mas pensando só na substância, ela tem o mesmo potencial. Então, exato. Então, em teoria, se está certo aí nosso critério de doping, antidoping, não tem que classificar, certo? Não tá na lista. Não, ela não tá na lista. Só pra deixar bem claro. Já posso julgar. Tão bom. Mas isso, quando entra o fator, é um pouco subjetivo de alguma forma. E é isso, é encontrando meios para justificar aquilo que está definido. Eu acredito em quem fez a lista, eu acho que tem estudo por trás disso, tem muita ciência, tem muita coisa que explica aquilo que está já há muito tempo circulando. Tá. Mas às vezes a gente se pergunta, por quê ou por que não? Agora vamos fazer o mesmo exercício com uma substância que é doping, porque assim, Eu ia pro falar. atleta amador, também não vai ter ninguém controlando ele, né? É uma questão mais moral do que qualquer coisa. Moral e de medo de risco para a saúde. Risco Quando a pra gente saúde. entra num grupo que tem aí alguns efeitos colaterais O importantes. atleta amador não vai gerar um resultado no resultado da prova, por exemplo. Não, o cara, né? Tipo, o cara competiu no fim de semana numa track and field da vida. Exatamente. Ele ganhou o primeiro O lugar Cássio, lá. vai dizer que você não faz corrida de final de semana. Não, eu tô pensando Entendeu? até no exemplo do cara que não vai pegar pódio. Mesmo esse cara que vai melhorar a performance dele em relação a ele não vai ter grandes destaques de resultado. É que para esse cara, o problema é o risco dele de saúde. O outro cara entra o risco dele de saúde e também o fair play. Porque a substância é proibida, faz mal, só que ele tá usando e o outro não. E ninguém vai estar lá para testar. É uma questão muito mais moral do que qualquer outra coisa. Entendeu? Então, é esse exercício que eu queria fazer. Não, isso é muito fácil de fazer com anabolizante. É uma das substâncias mais usadas, hormônios e esteroides anabolizantes, para melhora de performance, e que às vezes o atleta até usa porque quer melhorar a composição corporal, nem tanto a performance, não está nem pensando nisso, mas é o cara que faz corrida, é o cara que... Enfim, e aí a gente facilmente consegue encaixá-la em 2, se não 3 dos aspectos que a gente falou, né? Em melhora de performance, em risco à saúde, né? Eu acho que não tem tanto risco assim. Não interessa o que eu acho. A gente sabe que risco tem, né? Para a saúde em vários aspectos aí específicos, mas que não vem ao caso. Mas se a pessoa achar que os riscos para ela vale correr para os benefícios que ela vai ter, aí é uma outra decisão. Exato, totalmente individual. Agora que tem critério suficiente para estar na lista, não dá para negar, né? Que tem. Agora tem outros que são um pouco mais difíceis, que não são tão relacionados com a performance, tipo os beta-bloqueadores,
que são medicações usadas, por exemplo, para tratar asma, crise de, né, falta de ar, dispneia, por conta de uma obstrução brônquica. Aí são medicações que têm alguma relação com desempenho? Tem, mas elas fazem bem para a saúde e para quem tem a doença, né? E aí é um aspecto um pouco mais difícil de jogar, que a gente precisa de muito mais informação técnica da medicação e do porquê que ela entrou na lista do que os anabolizantes, que são uma questão um pouco mais clara. Os estimulantes também. Então, tem um grupo de estimulantes, não me vem nada assim em mente tão... Efedrina, pseudoefedrina, essas são substâncias também, e que você tem ganho de performance e os riscos para a saúde, algumas têm, outras são até utilizadas para quadros gripais, por exemplo. Então, são substâncias que ficam é mais difícil de justificar para a gente que não está tão inserido, né? Estão na lista por algum motivo, não julguemos, mas é isso, não é tão explícito, tão claro. A cafeína nunca vai entrar na lista de doping, porque como é que a gente vai ficar sem o cafezinho? Sem o cafezinho, Talvez existem algumas substâncias, alguns beta-bloqueadores, por exemplo, que têm uma quantidade permitida. Então, se o atleta usar numa dose que trata a doença, ou que faz bem para ele ficar acordado, e aparecer na urina naquela quantidade, até tal microgramas, sei lá, em que unidades é medida lá, tudo bem, não vai ser considerado um resultado analítico adverso, vai ser considerado um resultado ok. Então tem isso, a cafeína, quando a gente pensa em ela entrar na lista, eu acho que ela vai ter esse padrão, sabe? Porque é isso, é muito difícil, né? Poxa, é uma coisa que é consumida. O que eu ia perguntar é justamente situações médicas que possam deixar, não sei se existe isso, alguma situação ou condição de saúde, que talvez o medicamento esteja na lista, mas que para aquela condição é permitido sair, né, desviado. O que tu acha? O que vocês acham? O que a pessoa tem que fazer? Trocar por outro que ela pode usar? Se não tiver outro, ela não pode ser atleta? Vocês sabem algo sobre isso? Já ouviram falar? Não sei, assim... Vocês imaginam o que acontece? acontece? Eu já ouvi da bombinha de asma, que se o cara tiver um atestado médico de que ele é asmático e tal, ele pode usar. Então... não é um atestado simples, não basta eu, Júlia, dizer, o Cássio tem asma e ele tem que usar essa medicação em específico. O que a gente tem que solicitar quando a gente vai tratar uma pessoa que supostamente pode ser testada e tem uma doença específica, é a AUT, Autorização de Uso Terapêutico, ou a TUI em inglês, né? Porque se eu vou competir de forma nacional, eu vou direcionar isso para a ABCD. Se eu vou competir de forma internacional, eu tenho que submeter a minha TUI, a minha Confederação Internacional e a WADA. Então, eu tenho que preencher esse documento com eu, atleta, né, falando, não eu, médica. Ele tem que preencher algumas informações específicas dele, e aí ele tem que ter o aval de um médico especialista que vai preencher a parte dele, e aí vai carimbar lá dizendo, esse atleta tem esse tipo de doença. E eu imagino que o médico pode ser autuado seriamente se estiver mentindo nisso também, né? Porque isso deve passar pela cabeça de alguns atletas. Exato. Muito provavelmente. Deixa eu conseguir essa autorização aqui. Então, eu não sei como funciona isso de autuação da parte médica e tal, mas eu imagino que... Ele pode ser julgado igual o atleta. Mas, nesse caso, o que pode acontecer? Às vezes, se ele não conseguir provar que o atleta precisa usar, simplesmente vai ser negada. E aí, se o atleta for pego com a substância, ele vai cumprir a suspensão. Então, você preenche essa UT falando que o cara precisa usar aquele remédio, que não tem nada da mesma classe que ele consiga usar, que não seja doping. Não tem alguma coisa para substituir. Exato. Não tem como eu falar que eu estou usando, sei lá, não vem um exemplo específico na cabeça, mas não tem como você falar que ele tem que usar um tipo de diurético específico, sendo que ele pode usar um outro remédio para controlar a pressão, tá? Porque hipertensão pode tratar com diurético, mas você pode tratar com várias outras coisas. Então, escolha uma coisa que não está na lista. E aí que não pode ser substituída, e aí você tem que pôr a dose, tudo certinho, para que você, como médico, não seja atuado. Olha, ele usou o beta-bloqueador, ele podia usar até tantos jatos por dia para dar tanto na urina, e deu mais. Como é que está a sua prescrição?
Então, carimba, escreve direitinho, porque eles vão checar isso se isso acontecer. E uma coisa é ter a prescrição, outra coisa é ela ser respeitada também, né? Exatamente. Corticoide nasal. Aqueles que você bota para rinite no nariz, né? Corticoide nasal não é doping. Só que aí vai o dia inteiro como se fosse soro fisiológico. E aí o corticoide vai ganhando proporção, ganhando concentração sanguínea. É uma coisa que é para ter uma ação local e nem aparecer no sangue, começa a aparecer por conta da quantidade. Então, é isso. Mas aí você vai pro medo. Ó, se você usar diferente isso aqui, vai cair no doping. Aí fica na consciência. Ô, Ju, você comentou lá atrás da Agência Nacional, não lembro o nome, que faz o controle de doping de testagem aqui, mesmo quando ABCD. os atletas... Mesmo quando os atletas... O nome é difícil de guardar. ABCD. Obrigado. Repete mais uma vez para não esquecer. Obrigado, Cássio. Põe corte aí, por favor. Enfim, ABCD. Que, inclusive, quando eles não estão em temporada, eles estão sujeitos a serem testados e tudo mais, né? Uma atleta que eu estava atendendo há um tempo, atleta olímpica, já foi atleta olímpica e tal, ela estava comentando disso, assim, ela estava na fisio, ela estava recebendo ligação. Porque tava atrás dela. Da onde é mesmo, Cássio? Esqueci. Da onde que é mesmo? ABCD, né? Ela estava recebendo ligação da ABCD, ela deixou no contato dela salvo lá ABCD para não esquecer, inclusive. Senão você desliga, né? O que a Vivo tá me ligando de Casas Bahia. E ela contando para mim que havia recebido uma ligação um dia anterior, só que ela estava fora de casa, estava trabalhando com outras coisas, fazendo outras coisas. No dia seguinte, de novo, bateram na porta da casa dela, uma coisa, tipo, bem, assim, rigorosa Rigorosíssima. mesmo, né? Se você tiver 3 falhas de localização, você pode ser suspensa. Foi exatamente isso que ela me disse. Então, assim, Imagina o desespero. E é uma situação que ela tem que avisar, puta, ó, eu tenho esse compromisso hoje, amanhã também, né? Vem me testar aqui na fisio, é mais fácil, né? Então... É uma situação complicada, né? E é isso, esses atletas, eles fazem parte de um grupo de monitoramento que chama Whereabout, que é da UADA, e que aí é transferido para a Agência Nacional, né, de Controle Nacional. E aí ele sabe que ele é um atleta monitorado, né? Os atletas que têm bolsa pódio, bolsa atleta no Brasil, muitos entram nesse tipo de rastreio. E aí é isso, o cara tem que deixar sempre atualizado no site da UADA, da ABCD, tipo, meu período, eu vou estar de tal a tal período, vou estar treinando no Rio de Janeiro com a seleção. De tal a tal período, vou estar treinando no meu clube em Minas Gerais. Porque quando a confederação resolve te testar, ela vai te buscar naquilo que onde você falou que você estava. Você tem que lembrar que além de avisar seus pais, você tem que avisar a ABCD. Então, bem primeiro isso. a ABCD, depois a mãe. Isso, depois a mãe. Mãe, marido, filho, depois você avisa. Avisa o ABCD primeiro. Exato. Mãe, entra lá no site da ABCD que você já vai saber onde eu tô. Exatamente. Exato. Isso mesmo. Eu estava num período de competição, foi uma competição pré-Olimpíadas ano passado, com a equipe de natação, Seleção Brasileira de Natação. E a gente estava no hotel em Roma. E a competição estava rolando. E aí, do nada, na hora da janta, chegou uma equipe da FINA de coleta de doping. De atletas que estavam no Whereabout, que tinham falado que estariam lá em tal hotel, tem que descrever o hotel que você vai estar. E aí, 3 dos atletas tinham saído para jantar fora. Desespero, assim. Porque a galera tá lá esperando. Fala assim, não, vai coletando dos que estão aqui, porque elas assim, uns 6 atletas. E aí os outros liga aí, telefone fora do país, ninguém atende. Para fugir do doping é complicado. Não me complica. Mas é isso, vai correndo atrás. Então, assim, porque os caras sabiam que aquele atleta ia estar lá. Ninguém quer ferrar a Júlia aqui. Não, sem nomes, tá tudo certo. Posso mudar de assunto um pouquinho? Essa galera que o Whereabout começa a ser testada de rotina já é atleta de elite. Algumas competições têm checagem normalmente. Mas e a questão do doping em categoria de base? O cara, de repente, se dopa, consegue se destacar na base e, de repente, virar um profissional, passar na frente dos outros e, no momento em que ele não é checado, isso tem um efeito longo prazo? Assim, uma vez que ele se dopou pra caramba na adolescência, quando ele chegar na fase adulta, ele vai colher frutos desse doping ou...
frutos esportivos, de assim, de desempenho. Cara, é difícil falar. Mas assim... se for pensar que é uma substância que traz risco, talvez num prazo... Né? Não sei. Médio. O cara usa anabolizante, tem uma massa muscular muito maior que os outros, está em vantagem. Que demanda isso. Exato. Aí pode gerar ganhos a longo prazo, de fato. Mas assim, é difícil. E assim, não tem uma idade que começa a testar. Não, isso não é bem assim, começa com 13 anos, com 15 anos. Isso não existe. Então, o atleta, a partir do momento que ele é federado e ele participa de competições nacionais e internacionais, ele está sujeito a isso. Esse atleta ele nunca vai ser testado no clube. Ele não faz parte de um grupo de monitoramento. Ele não vai aparecer ninguém lá no Paineiras e testar um atleta petis, né? Um atleta de natação, um atleta em fase inicial. Mas a partir do momento que ele vai para um sul-americano juvenil, júnior, ele pode ser testado. Então, é mais raro, né, que se é um sul-americano adulto, todo sul-americano tem teste. O juvenil nem sempre, né? Quando a confederação está com mais dinheiro, aí vai e testa, mas assim, não tem como você saber. Então, é bem arriscado você optar por esse caminho, ainda mais quando é mais novo. E acho que uma coisa, enfim, você está trazendo um cenário bem geral assim, a respeito do doping, do antidoping, das substâncias. E eu imagino que, se você vai trabalhar com isso, você tem que conhecer muito bem a modalidade e a cultura da modalidade. Porque tem a modalidade que, de repente, os atletas, no momento de fora de temporada, fazem uso mais de droga recreativa. Então, todo esse tipo de orientação tem que ser feito, né? Eu acho que tem uma coisa assim também, não sei, posso estar tocando talvez uma polêmica, mas o médico talvez ele tenha que entender que em determinadas modalidades os atletas vão fazer isso. E o médico ele vai ter que saber orientar a respeito dos riscos, a respeito de, em qualquer momento isso pode cair para você, né? Total. É muito esporte específico por ter culturas específicas de alguns esportes. Não seremos julgadores nem... Não, zero julgadores. Para ele não... Não. No sentido de falar um esporte que a gente acha que faça uso. Sim. Né? Não no sentido, mas... Já falamos aqui. Cássio já falou no episódio. Se você não ouviu, a gente não vai citar o episódio. Se você é nosso ouvinte assíduo, você sabe você o que já a gente sabe. tá falando. Você sabe. Não, agora a gente foi... Mas isso é verdade, é muito rotulador, verdade. porque parece que só esse esporte, né? Tem vários, cara. Não, tem alguns. Eu nem ouvi, imagino que vocês tenham falado, mas tem alguns. Eu já pensaria 2, pelo menos, que... Na verdade, isso é pessoal, não é do esporte, né? Vamos parar com esse preconceito. Total. Mas, sim, isso tem super a ver. E tem várias drogas de uso recreativo que estão na lista, né? Então, tem que tomar cuidado. E... Aí, pelo risco, né? Não pelo risco. Não pelo fator risco, não pelo fator performance, obviamente. Né? Muitas vezes, né? Muitas vezes é o contrário. Mas a cocaína, por exemplo, fica na lista de estimulantes, né? Então, também acaba... A performance, fico meio em dúvida se dá certo mesmo, mas... Maradona já foi citado. A cannabis poderia gerar aumento de performance... Eu queria até levantar... Em algum esporte, por exemplo, que exige... Sei lá, o cara tá nervosão, fuma pra ficar relaxado, pra acertar um tiro. Isso, tem esportes, tem um grupo de substâncias que é o último, eu não lembro, P1 chama o grupo, que é de beta-bloqueadores. Vou entrar na cannabis, mas o P1 é o grupo de beta-bloqueadores que tem esse poder de fazer isso, de você parar de tremer. Aquela pessoa que vai apresentar uma aula e treme muito, a gente dá o propanolol, o remédio lá, para ela se sentir mais tranquila na aula, na apresentação. Então, é isso no esporte. Você perde esse tremor essencial que você tem, ou de nervosismo, enfim, e aí a sua pontaria fica mais certeira. E aí o beta-bloqueador é proibido no tiro, nesses esportes que exigem esse tipo de concentração e precisão. E aí o canabidiol ele ainda não entrou nesse grupo. O THC ele é permitido hoje em dia, porque o uso está sendo... descriminalizado e liberado. Porque alguns esportes entraram na Olimpíada. Em algumas doenças. Para Paris tem outros entrando.
então, é isso. Mas o THC é uma substância que hoje em dia na lista é proibido, mas... THC é estimulante. Se não me engano agora não me lembro, mas eu acho que é na lista de estimulantes mesmo. Como usuário, o que você acha? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Então, eu ia levantar justamente essa pergunta aqui, só para puxar, porque já acabou de ser respondida. A Tássia perguntou aqui. Vem se falando muito sobre o uso do CBD para melhora do desempenho. Ele é enquadrado como doping, então tá respondido aí. Essas formulações que são feitas para tratar, para tratamento, não são consideradas doping. Agora, o cannabis para uso recreativo, esse ainda está na lista. Posso fazer uma pergunta? Porque assim, Em competição. A gente está falando bastante sobre... Na verdade, a gente falou em um momento lá atrás que a ciência do doping sempre está um pouco à frente do antidoping, né? E parece ser um pouco do que acontece com qualquer outra droga ou legalização ou criminalização, né? Você vai encontrando meios para fazer aquilo perpetuar e continuar, enfim... e eu fico imaginando aquela cena de apreensão de drogas, né? De tipo, o cara, a Polícia Federal fala que apreendeu lá um montante X de drogas, aí você fala, cara, mas se apreendeu um X de drogas, o quanto que não está circulando? Porque me parece que aquilo é só a pontinha do iceberg, então aquilo que chegou na mídia é o que foi detectado, mas quanta coisa não rola que ainda não foi e nem vai ser detectado. Exato. E hoje em dia existe um tipo de monitoramento específico que é passaporte biológico, a gente chama. Então, é um tipo de monitoramento que você monitora, por exemplo, as células sanguíneas, né? Faz lá um hemograma periódico que o atleta tem que apresentar. Isso é super recente, assim, não é feito de forma ainda super, né? É uma coisa um pouco mais restrita. No Brasil, sinceramente, não vi nenhum caso em que isso que isso já vem sendo feito. Mas aí você coleta exames agora, daqui 6 meses de novo, e monta o seu passaporte biológico para detectar se teve alguma mudança importante em algum aspecto específico do teu exame que indique o uso de alguma substância, ou que já esteja na lista, ou de algo que possa vir a entrar na lista por conta de causar benefícios. Então, não sei se deu para entender, mas tipo, a eritropoetina é uma substância que é bastante utilizada para doping, né? Ciclista, corredor, esporte de endurance usam, né? Tem a tendência a usar. E aí é uma coisa que você não mede na urina, você não tem como dosar isso. Você percebe essa mudança no hematócrito, acompanhando parâmetros de sangue específicos ao longo do tempo. Então, e isso. A WADA, ela controla só o uso de substâncias ou tem outras modalidades de doping? Tipo, isso que eu ia perguntar. doping mecânico, instrumentação, sei lá... Qualquer tipo. O uso de qualquer substância, método ou instrumento de aumento de performance. Vamos, não sei, a gente falou talvez no último episódio sobre o Kipchoge com... O tênis. Não só com o tênis, mas com a fitinha lá que ele colocou para performance. Sim. Porque é um método, né? Não sei como que se enquadraria, mas é alguma coisa... do ponto de vista físico, talvez ajudando no desempenho. E, beleza, talvez não gere malefício, mas talvez não esteja disponível para os outros competidores, né? E aí, como que é o fair play esportivo nesse caso? Aí, não sei te dizer. Pensei que eu ia te comprometer aqui. Não, mas o traje da natação foi excluído por causa disso. Exato, mas... É isso, são ergogênicos que a gente chama, né? Quando a gente fala de aula de substâncias e métodos ergogênicos, a gente geralmente direciona para substâncias, né? Quando fala para médicos, para nutricionistas, pensando o que eu posso passar para o meu atleta.
fala de bicarbonato, de betalanina, de creatina, dessas substâncias que são sabidamente usadas para ganho de performance, cafeína. Mas o primeiro slide da minha aula, quando eu dou aula sobre isso, é colocar isso. O tênis, é colocar a vestimenta, é colocar... O treino, ele não deixa de ser um ergogênico que gera performance. E é claro que isso vai causar adaptações individuais, mas é uma coisa que você faz para gerar sua performance. Ele é um substrato ergogênico. Então, abre um leque que é imenso em relação a métodos, muito mais do que só substâncias. E que aí que entram umas coisas que talvez daqui 1 ano ou 2 vão ser proibidas, né? Porque, de fato, tem uma relação específica. Bota o cara para correr num lugar plano, com o vento a favor, numa temperatura ótima. Claro que ele vai estar mais propenso a bater o recorde e fazer a corrida em menos tempo do que eu em São Paulo, eu no Pará, sei lá, né, num lugar quente. Então, assim, isso é ergogênico, isso não deixa de ser não é qualquer, não foi escolhido de qualquer maneira por... Sim. Não foi por acaso. Foi escolhido o vento, o lugar, para que aquele desempenho fosse o melhor possível. Fosse otimizado. Exatamente. Então... E a frase que você trouxe faz muito sentido. A gente vai vendo esses utensílios também e, isso gera ou não aumento de performance? Vamos saber depois, né? Isso vai ser permitido ou proibido depois, ou como foi o caso dos tênis, disponibilizado, depois as marcas começaram a fazer, porque a questão dos tênis... é que antes quem fazia só era a Nike. As outras marcas não tinham a tecnologia, não conheciam. A Nike realmente inovou nisso. E depois as outras correram atrás e beleza. Agora está disponível para os atletas que são patrocinados pelas outras marcas. E nesse ponto tem 2 coisas interessantes. Primeiro, o relato dos primeiros pacientes que chegaram depois de correr com tênis de placa era bem no sentido de, cara, isso daqui é doping mecânico. Falavam frequentemente, né? Porque é muito bom, porque é muito bom, e melhorou, e ficou mais fácil e tal, não sei o quê. E uma outra coisa foi que depois de disponibilizar, o que começou a rolar foi de permissões. Então o cara só podia competir na prova se aquele tênis tivesse sido lançado no mercado com, se eu não me engano, 3 ou 4 meses de antecedência. Isso mesmo. E tem alguns limites. Tem limite de altura, Então de começou drop. a ser regulamentado, né? Justamente para ter um mesmo nível para todo mundo. Tá aí amplo acesso, porque nas primeiras era algo muito para 1 ou 2 ali. Eu lembro quando a Nike lançou, aí depois a Adidas lançou, aí teve uma outra marca que lançou. Eu posso estar falando besteira, mas se não me engano aconteceu isso. Dos caras terem dado as especificações permitidas para o tênis, em que Nike e Adidas estavam dentro. As outras tiveram que se virar para mudar. Posso estar falando besteira, mas eu lembro que eram bem assim, poucas marcas se enquadravam nas especificações dos tênis de placa, assim. Então, os caras não iam mexer muito no que as marcas já tinham lançado também, né? É louco porque existe uma competição da tecnologia também, né? Eu penso na Fórmula 1. O construtor tá lá, Ferrari tá lá tentando fazer o carro mais equilibrado, mais tecnológico, e aí a hora que ele consegue um carro melhor, não pode. Bom, aí teria que ter uma competição de tecnologias, né? De outliers aí. Aí o ser humano não é o essencial naquela Exato. competição, é a tecnologia. Exato. Mas, cara, tem até o estudo lá que mapeava rapidinho. Eu lembro de ter lido um artigo que falava... Eu tinha mapeado e tinha feito um modelo matemático para predizer mais ou menos a velocidade e o desempenho do Bolt ali de acordo com o melhor tempo que ele tinha, enfim... E aí, depois disso, vieram vários artigos relacionados a de onde veio o desempenho e a melhora das quebras de recorde nos 100 metros, né? Principalmente no atletismo. Falando da tecnologia das sapatilhas. Isso, colocando né? que as principais coisas não são relacionadas à mudança do atleta, perfil do atleta, não tem a ver com melhora do treinamento em si, mas são todas mudanças do ponto de vista tecnológico. Então, a pista que era de cascalho passou a ser uma pista de tartan. A sapatilha que era de tal maneira passou a ter cravo. Então, o bloco passou a ser uma coisa utilizada ali na saída para facilitar a aceleração. Então, várias pequenas coisas que foi limando, né? Então, a gente vê que talvez grande parte da melhora que a gente tem hoje não vem em si
do atleta fenomenal, mas da disponibilidade Da máquina tecnológica. humana, exato. Né? E todo mundo tendo essa mesma disponibilidade de arsenais tecnológicos, aí sim, colocado no mesmo patamar, a diferença é individual, talvez, né? Mas é isso, concordo. Acho que muitos dos ganhos talvez não sejam fisiológicos, específicos do corpo, mas dos adereços. Dos adereços. Ó, tem um comentário pra encerrar aqui da Tássia de novo. Ela falou que a Ju correndo no Pará ganha do Kipchoge. Bom, se tiver com o mesmo Tô no caminho. mesmo acervo tecnológico, quem sabe. Então, Mas olha no aí. Pará não, né? No Pará não. Não parece. No Quênia talvez. Então. Em Mônaco, não foi em Mônaco que ele correu? Onde é que foi que ele A correu? primeira tentativa foi em Mônaco e depois Mônaco, foi em outro lugar, eu acho. Não lembro. Qual que é a cidade lá da... Teve, Cara, teve Valência, não teve? Viena. Mônaco ele tentou a primeira vez no e foi isso, circuito, que aí fizeram todo no autódromo esse... e tal. Sim. Aí a segunda também fizeram todo um esquema, assim, com o carro atrás, o carro pacer. O laserzinho. O laser, eu cheguei a ver isso, um documentário disso. Tinha toda uma formação dos corredores. Essa foi da primeira. Foi da primeira? Porque mas a segunda foi... certamente também. A segunda foi... devem ter seguido, mas o documentário é da Nike. Da primeira. Que eles fizeram toda uma formação dos pacers que estavam com ele. E eles trocavam a cada, 5 quilômetros, trocavam o pacer. Toda uma formação para cortar o vento. Então. E nesse momento eles colocaram É três, muito que era doping. o Lelisa Desisa, o Tadese e o Kipchoge. Aí os caras vão ficando e sobra o Kipchoge ali que bate na trave. O documentário dele já saiu? Ele Saiu. Não cheguei a ver ainda, mas acho que saiu faz alguns meses. Tava pra sair no cinema até. E aí, Por falar em documentário, assistam Ícaro, quem não assistiu. Que legal. Esse é um que aí não podia ficar de fora. O doping à frente do antidoping. É isso. Entendi lá. Não, e é o doping mais ou menos tropa de elite. Então, negócio, é isso. né? É isso. É total. Ornamentado, milimetricamente pensado para dar certo. Uma hora vaza. Não é possível. E a Rússia que virou Confederação Russa. É, Mudaram o CNPJ nossa. só. Total, né? Vergonha. E não esquece que você tinha algo que você ia dizer lá atrás que ficou pra agora. Não, é que é um questionamento que me fizeram quando eu falei disso em algum lugar. Mas então, o que tu acha? Que é melhor que todo mundo vá competir? Eu ia perguntar isso. Na sua situação, você vai com tudo que você puder. Todo Todo liberado. mundo tá tudo liberado. Eu não sei. O que vocês acham? Eu já pensei a respeito. Libera e faz competição. Diminui o custo do governo, diminui o custo das confederações e vai, deixa faz rolar. Categoria doping, categoria não doping. Categoria limpa e suja. A doping, assim, vai e Cara, você quer, usa então o que você vai. quiser. E a então, outra é a categoria você quer limpa. ser certinha, mas o fisiculturismo tem meio que essa linha, né? Tem o fisiculturismo mais limpo e limpo, que é feito aí, que são feitas testagens e tal, e tem o fisiculturismo sabidamente. E tem Faça esportes. o que puder. Tem esportes liberados, não tem? O UFC, o MMA foi em algum momento liberado? Acho que não. Não que eu saiba. NFL ouvi falar. Também não. Esquece. Você tá Olha, vendo, tô você por tá vendo fora. muito, Essa informação eu tô por fora. tá lendo muito tabloide. Forte. Né? Cássio falou que Mas os é jogadores isso. de futebol americano Tom Estão Brady. liberados. E eu acho que, assim, muita polêmica em relação a libera, usa tudo, mas, assim, e o trans? E o atleta trans, né? Que vai entrar nessa questão de doping? Bizarro, muito difícil responder. E o para-atleta, que usa muito, que usa órtese, que usa muita coisa externa. Então, tem várias questões que são filosóficas, são fair play e subjetivas, de certa forma. Kinesiotape é doping na natação, não é? Eu acho que não pode mais. Não sei mais não. Faço pergunta difícil agora. Não. Eu ouvi falar sabia, isso, que não não. pode competir. Pode treinar com o kinésio, mas não Kinésio. pode competir. Depois a gente pergunta pro Natan, mas eu acho que não pode. Olha só. Às vezes não pode porque não pode ser diferente da cor da pele do atleta, tem essas coisas, né? Isso é nada sincronizado. Mais a ver com a regra do que com... Do que com doping. né? Pode ser. Às vezes é isso, né? Ju, muito obrigado por ter vindo, Que é isso, pelo eu que aceite aí agradeço. do convite. Então, para quem esteve
aguardando, acompanhando até agora na live da gravação. Muito obrigado pelas perguntas também, pela participação. E até o próximo episódio. Valeu, Cássio. Valeu, Franco. Até, galera. Até Obrigada. mais. Valeu. Valeu demais.